Pois é, a Nvidia finalmente lançou a GTX 1660 Ti e ela está aqui para a gente testar. Bom, ela ainda não está aqui para a gente testar, mas nós vamos falar um pouco sobre a GTX 1660 Ti, que já era esperada há algum tempo, chega ao mercado e fica aquela dúvida, será que vale a pena comprar? Sua placa de vídeo está estranha, começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente, seu notebook está superaquecendo e desligando, sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, primeira questão e a mais importante de todas. Nvidia, por que GTX 1660 Ti? Eu não tô louco! Bom, nós não fomos os únicos a perguntar, muitos outros veículos e muita gente quis saber por que 16 e não 11, por que não GTX 11 ou GTX 20? Bom, e a Nvidia respondeu que é porque a GTX 1660, que traz a Turing TU 116, na verdade está mais próxima às RTX 20 do que às GTX 10, então eles acharam por bem colocar a GTX 16, que se aproxima mais do 20 do que do 10, então distanciando um pouco aí das antigas Pascal. Honesta, a explicação da Nvidia faz sentido e o que é importante mesmo é se compensa essa placa que chegou agora depois do lançamento de todas as RTX. A gente não espera nenhuma RTX mais depois da RTX 2060, que foi a última placa que a Nvidia lançou antes da GTX 1660 Ti, e ela vem de encontro aos pedidos aí da própria comunidade, de quem não queria uma placa com Ray Tracing e com DLSS. Então, contrariando alguns rumores, a GTX 1660 Ti não traz DLSS, o Ray Tracing acho que ninguém esperava, mas o DLSS chegou a ser comentado. Não, ela não tem Tensor Cores e não, ela não tem o DLSS. Então, a GTX 1660 Ti, que chegou custando aí por volta dos $280, sem modelo de referência e felizmente só com os modelos de 6 GB, só 6 GB. Tem uma discordância aí na sua frase, você disse que só, mas que felizmente, como que é isso? Bom, existiam rumores de que nós teríamos modelos com 3 GB e pelo menos na 1660 Ti nós não temos, até o momento, modelos de 3 GB, o que é bom, afinal, apesar de serem modelos normalmente com um preço mais atraente ainda do que os modelos de 6 GB, como nós tivemos na geração anterior, com a GTX 1060 de 3 GB, eu acho que a essa altura do campeonato 3 GB já não é exatamente uma boa pegada para Full HD. Então a GTX 1660 Ti traz ali 6 GB de memória GDDR6, traz especificações que vão bem longe da GTX 1060, então ela não é um requentation ou ela não é só uma placa para substituir a GTX 1060, ela é de fato a sucessora da GTX 1060 e é uma conversa bem esquisita, porque uma placa 1660 e uma placa TI substituir uma 60, a nomeação toda da Nvidia ultimamente não tem sido uma coisa muito coerente com as gerações anteriores, eles têm mudado bastante coisa. Então o que nós temos aqui é de fato a real sucessora da GTX 1060. Sim, essa GTX 1060 de 6 GB que continua no mercado, continua sendo vendida muito bem, obrigada, e com um bom desempenho em 1080p. Então para que veio a GTX 1660 Ti? Bom, a Nvidia precisava apresentar alguma opção para quem quer algo na faixa de desempenho de uma GTX 1070, exatamente. Então, para quem buscava alguma coisa na faixa de desempenho da GTX 1070, não tinha praticamente nada. Se você considerar que a RTX 2060 era uma placa na faixa de desempenho da 1070 Ti e não era exatamente um custo-benefício, apesar de ter um bom custo por frame, o preço dela realmente não era muito baixo. Então ela tinha um preço ali até chegando próximo à GTX 1070 Ti, mas com 2 GB a menos, e para o que ela se propõe, que é rodar Ray Tracing, ela ainda está ali no banco de reservas esperando a sua oportunidade de provar que é capaz. Então a GTX 1660 Ti que nós testamos aqui tem esse desempenho.
Então nós vamos nos basear no desempenho relativo que nós temos de vários testes que já foram divulgados no lançamento da GTX 1660 Ti. E como eu já disse para vocês, esse desempenho relativo é em média uma GTX 1070. Existem casos onde ela tem um desempenho superior a uma GTX 1070, existem casos em que ela tem um desempenho inferior à GTX 1070, mas na média ela tem um desempenho de GTX 1070. Ela vai ser uma placa para uma alta taxa de frequência, para um frame rate bem alto em 1080p, mas uma placa obviamente capaz de rodar em 2.5K. E aí entra aquela dúvida do porquê a Nvidia continua economizando na VRAM. Nós temos uma placa de vídeo de novo de 6 GB, substituindo uma placa da geração anterior que tinha 8 GB. Então eu até entendo o argumento de que 6 GB é suficiente para 1080p, mas nós temos aqui uma placa sim capaz de rodar 2.5K como a GTX 1070 é. E nós temos um cenário onde os jogos estão exigindo cada vez mais VRAM. Então parece que a gente continua naquela política da Nvidia de sempre trabalhar no limite do que o hardware precisa, nunca ter aquela folga. Não sei se para uma margem de lucro ou se para oferecer um produto com um bom custo-benefício, mas continua ali numa margem. Então sim, é suficiente 6 GB, nós temos visto nos jogos que dá para rodar, mas em alguns casos vai dar uma patinada, como eu já mostrei aqui com o RTX 2060 e GTX 1060, concorrendo com o 1070 Ti e RX 580 ou mesmo Vega 56. No lançamento da 1660 Ti, a AMD anunciou que a Vega teria um corte de preço e nós teríamos ali um modelo que estaria no mesmo preço das GTX 1660 Ti. Seria um modelo Airbus da MSI, mas não era bem assim. Na verdade, só aquele modelo especificamente teve um corte de preços e somente enquanto durassem os estoques, que obviamente acabaram bem rápido. Então a RX Vega 56 continua sendo mais uma participante da brincadeira, mas não está de fato ali competindo. Nós não temos um corte de preço, a Vega custa muito caro para ser fabricada e é bem provável que a AMD vá trabalhar no prejuízo só para conseguir fazer frente com uma GTX 1660 Ti, sendo que nós temos aí ainda esse ano o lançamento das Navi. Então, por hora, galera, a dúvida que fica é: compensa mesmo comprar uma GTX 1660 Ti? Vocês viram ali o desempenho, ela traz as novas tecnologias da arquitetura Turing, mas nós temos aí um pouco menos de memória, 2 GB menos de memória do que a geração anterior. Nós temos um consumo de energia bem honesto para uma placa com essa faixa de desempenho. Então nós temos uma placa bem interessante com um ótimo custo-benefício que chegou aqui no Brasil por volta dos 1.600 a 1.700, né? Entre 1.600 e 1.800 você encontra alguns modelos aí à venda, o que é um preço bem competitivo. Lembrando que a GTX 1070 chegou a custar próximo dos R$2.000, nós tínhamos GTX 1070 Ti na casa dos R$2.200 até R$2.600, R$2.700. Logo acima a RTX 2060 para casa dos R$2.000 e qualquer coisa. Então é uma placa com um bom custo-benefício, bem interessante. A única dúvida que fica é: e as concorrentes? Não temos de fato concorrentes direto, como eu disse para vocês, a Vega 56 não pode ser considerada uma concorrente se ela não tem um preço competitivo. E a GTX 1070 entra como uma concorrente. Então, ironicamente, a Nvidia concorrendo com a Nvidia, e a briga é bem acirrada. Infelizmente, é muito difícil você encontrar a GTX 1070 nova, com garantia, na caixa, nota fiscal, mas você ainda encontra placas de vídeo GTX 1070 usadas com garantia. Isso é bem fácil de encontrar. Se você tem coragem, se você conhece, principalmente se você tem conhecimento do mercado de usados, do mercado de hardware e quer se arriscar, afinal você não sabe de fato a procedência da placa, se ela não tem garantia, você pode ir para o mercado de usados, tanto para uma GTX 1070 ou talvez até mesmo para uma Vega 56 usada, que pode ter um preço bem interessante. E eu fiz isso. Mas, de momento, no custo-benefício, não temos nada para desbancar a GTX 1660 Ti. Você pode argumentar, e isso é o seu direito, de que a placa tá cara. É uma placa muito simples, ela deveria ser mais barata, mas infelizmente a concorrência
não está apertando a NVIDIA. Nós temos uma RX 590 que infelizmente não faz frente, tem um consumo bem elevado e ainda que se possa argumentar que em alguns jogos, veja bem, ela chega perto e ela tem um preço competitivo, infelizmente na questão de custo e desempenho ela não consegue fazer frente. Nos resta então esperar o lançamento das Navi e quem sabe nós tenhamos aí um pouquinho de concorrência nessa faixa. Por enquanto, GTX 1660 Ti, um bom lançamento da NVIDIA, uma ótima resposta contra a NVIDIA. Se você quiser mais testes como esse, deixa aí nos comentários. Deixa sugestões para testes quando eu tiver a placa por aqui. Diga o que você quer ver, que jogos você quer ver rodando, em quais configurações a GTX 1660 Ti, que assim que ela chegar aqui, nós vamos trazer os vídeos para vocês. Deixe também os comentários, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do lançamento da GTX 1660 Ti. Vocês acham que foi um bom lançamento? Vocês acham que o preço tá bom? Vocês acham que vai ter uma concorrente por parte da AMD? Vocês acham que isso vai forçar também um corte de preço das placas da geração anterior? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!